Quando você decide iniciar no mundo do design gráfico, principalmente se você é freelancer, o seu tempo significa dinheiro. Então, se você não administra bem o tempo que você tem, naturalmente você perde dinheiro. E como eu me preocupo muito com a sua vida financeira, nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a organizar essa sua bagunça, né, do seu dia a dia e te mostrar como que você pode ser mais produtivo como designer. Para começar, o primeiro passo é você se inscrever aqui no canal. Sim, isso aqui faz parte de todo o passo a passo. Porque você se inscrevendo aqui no canal, semanalmente você recebe conteúdo sobre design, você não precisa ficar perdendo tempo indo atrás dele, porque ele vem até você, olha só que maravilha. Então se inscreve aí no canal e deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também e me acompanha lá no Instagram que tem conteúdo novo todos os dias. Agora sim, doidão, primeiro de tudo a gente precisa definir o que é produtividade. Porque eu sei que tem muita gente que acredita que um dia cheio de tarefa, agenda cheia de coisas, sem espaço pra fazer absolutamente nada é produtividade. Quando na verdade não é. Você pode muito bem passar o dia inteiro apagando incêndio, resolvendo emergência, lidando com coisas que não vão te levar de fato a algum lugar. Isso não é produtividade. Muitas das vezes, na verdade, isso daí só vai te sobrecarregar e não vai te levar de um ponto a outro. Você ter um dia produtivo com tarefas produtivas são tarefas que vão te levar do ponto A para algum outro ponto que você queira chegar. Se você percebe que ao longo do seu dia você faz muita coisa que não te leva a lugar nenhum, você só tá tendo um dia cheio e não um dia produtivo. Tendo isso em mente, eu vou te passar alguns conselhos agora de como que você pode otimizar o seu tempo e ter uma rotina como designer de fato produtiva. É super importante que você comece a limitar as suas atividades diárias, seja em quantidade ou em tempo. E o mais importante aqui é entender a sua capacidade de absorção. Por exemplo, vou deixar isso mais claro. Eu sei que se eu lotar o meu dia de coisa pra fazer, não vai dar certo. Eu tenho uma capacidade de absorção de coisas que eu posso fazer no dia muito baixa. Eu não sou aquela pessoa que você consegue entupir de tarefa pra fazer, vai dar conta de tudo e vai sair bem da cabeça. Eu preciso ter um tempo à toa, um tempo pra me dedicar a coisas que eu queira fazer e não coisas que eu preciso fazer. Então, eu me conheço e eu sei que eu preciso dividir muito bem o meu dia, porque senão eu vou colapsar. Então, aqui é muito importante você conhecer a sua capacidade de absorção. Você é uma pessoa que consegue lidar bem com um dia cheio de coisa pra fazer ou não? E aí, entendendo isso, é muito importante que você limite a sua quantidade de atividade diária. E aí, como eu disse, você pode fazer isso de fato por quantidade, sei lá, vou lidar com 4 atividades por dia, 5 atividades por dia. Ou você pode fazer isso a partir de horário. Vou trabalhar, sei lá, de 8 até as 3 da tarde. A partir disso, eu não trabalho mais. Para você conseguir criar um limite de atividade no seu dia, para você não surtar da cabeça. Porque não adianta nada hoje, por exemplo, você trabalhar de 8 da manhã até 8 da noite e amanhã você não fazer nada. Isso não quer dizer que você é um cara produtivo, isso quer dizer que você é um cara maluco. E aí, com o maluco eu não interajo, tá? Por favor, pelo amor de Deus, não seja um cara maluco assistindo meu vídeo. Então, a primeira coisa aqui é você entender qual é a sua capacidade de absorção diária e criar uma agenda, uma rotina com atividades que atendam isso. E não tentar colocar mais coisa do que você naturalmente aguenta no seu dia pra fazer. Segundo ponto aqui é você criar uma estratégia para os seus processos. Nunca sai por aí fazendo coisas completamente aleatórias. Vão existir algumas atividades que vão ser regulares, que você sempre vai precisar fazer. Seja ir atrás de cliente, né? Prospecção de cliente, seja entrada de projeto, fechamento de projeto, são coisas que você sempre vai ter que fazer. E se você não tiver uma estratégia, um processo muito bem definido para todas essas atividades regulares e toda vez que elas aparecerem você começar a fazer tudo de forma aleatória, você vai perder muito tempo. Se você já não tiver um passo a passo com todas as coisas que você precisa fazer quando chega um cliente novo, se você não tem um passo a passo de prospecção, você sempre vai perder muito tempo começando tudo do zero. E pior, né? Nem começando tudo do zero, é começando de forma aleatória, porque você nunca vai saber por onde começar, você não vai conseguir desenrolar e você vai acabar se perdendo no meio do caminho. Então eu aconselho que você tenha uma estratégia para prospecção, né? Estude sobre captação de leads, tenha um fluxo de trabalho para poder entender quais são os processos do seu trabalho de fato com design gráfico, tenha um mapeamento de todas as atividades que você percebe que são regulares, coisas que você constantemente precisa fazer e verifique se você tem uma estratégia para elas, se você tem um processo definido para elas. Se você não tiver, é muito importante que você crie para você não precisar começar tudo de forma aleatória, sempre do zero. Outro ponto aqui extremamente importante é necessário você criar uma rotina. Quando eu acordo de manhã, eu nunca fico sem saber o que eu vou fazer. Eu posso não fazer o que eu preciso fazer por preguiça, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu nunca fico parado um tempo pensando, putz, o que eu preciso fazer hoje? O que eu tenho na minha mente aqui que eu preciso fazer? O que eu tenho aqui no meu radar que eu preciso resolver? Isso não acontece, porque eu sempre deixo planejado o que eu preciso fazer no dia. Então, seja ali 10 minutinhos no dia anterior à noite que eu coloco, não, amanhã eu preciso resolver tais assuntos. Eu coloco numa lista, ou até mesmo com alguns dias de antecedência, eu já vou projetando o que talvez vai ser necessário fazer ao longo da semana
semana. Isso é muito importante para você não perder aí horas do começo do seu dia pensando, o que eu vou fazer hoje? Se você acorda sem saber o que você vai fazer, isso quer dizer que você não tem um dia produtivo. Por mais que você faça coisas ao longo daquele dia, aquele dia não foi produtivo, porque você não planejou aquele dia. Por exemplo, por aqui eu criei uma rotina de postagem, uma rotina de desenvolvimento e divulgação dos meus infoprodutos. Tem uma rotina também para produção desses vídeos aqui no YouTube, né, para essa produção de conteúdo aqui no YouTube, que atualmente é o meu trabalho principal. Então, para tudo eu criei uma rotina. Se você tá aí começando seus estudos, está começando a prospectar cliente, está criando um portfólio, enfim, independente da etapa da vida do design que você esteja, tem como você criar uma rotina para isso. Então, se você sente que você perde muito tempo pensando o que eu vou fazer hoje, tá te faltando criar uma rotina, um planejamento diário. Próximo ponto aqui bem interessante que às vezes passa batido por muita gente é organizar a sua área de trabalho. Sabe quando você tá procurando um arquivo no seu computador e aí você passa um tempão olhando aquela tua área de trabalho completamente bagunçada, é um lixo aquilo ali, né? Nossa, chega a ser feio de ver, é pior do que a tua postura. Bagulho todo cheio de arquivo, de documento, tudo tacado pra todo canto e você fica um tempão procurando uma coisa. Problema que seria resolvido se você organizasse a área de trabalho. Então, é basicamente isso, mas aqui eu não tô falando da área de trabalho em si, estou falando de todo o seu mundo de arquivos dentro do seu computador. E por que eu tô falando isso? Porque isso é algo que já aconteceu comigo. Por um tempo, não tem muito tempo atrás não, na verdade, quando eu precisava de algum arquivo, uma textura, que fosse um pincel, sei lá, eu ficava um tempão procurando onde aquilo tava dentro do meu computador, porque eu não fazia a mínima ideia. Porque eu não tinha um banco de dados com todos os arquivos que eu sempre utilizava. E aí, o que acontecia? É claro, eu perdi um tempão procurando os arquivos e muitas vezes baixava a coisa que eu já tinha no meu computador, porque eu simplesmente não tinha organizado a minha área de trabalho. Pô, o seu PC, se você é um designer, é a sua ferramenta principal de trabalho. Você não precisa de mais nada em volta, você só precisa daquilo. E aquilo ali tem que estar organizado. Então, hoje em dia eu tenho, por exemplo, uma pasta de elementos que eu utilizo só pra vídeo. Então, se eu preciso de um memezinho, uma musiquinha, alguma coisa, eu vou lá numa pasta elementos pra vídeo e tem tudo lá dentro. Tudo categorizado por nome. A mesma coisa acontece quando eu faço paradas voltadas pra design em si. Preciso de uma textura, preciso de uma imagem, preciso de uma fonte, preciso de qualquer coisa. Tá ali. Tudo organizado dentro de uma pasta pra elementos pra design e tudo categorizado bonitinho por nome. Então, é muito importante que você tire um dia da sua vida pra criar a sua base de dados dentro do seu computador. Isso vai otimizar muito seu tempo, vai por mim. Se você ainda não fez isso, isso vai facilitar muito a sua vida. E aí esse conselho você pode levar para outras áreas, né? Não necessariamente só a sua organização dentro do computador, mas pensar o que eu posso fazer para otimizar o meu tempo. Existem várias coisinhas ao longo do seu dia que só você vai poder saber o que é, que podem ser otimizadas. Processos repetitivos que você sempre está fazendo e que você ainda não organizou ou que você ainda não pensou numa forma de otimizar. Olhe para tudo que tem em volta de você e pense, como que eu posso otimizar isso daqui? Isso facilita muito a vida. E por último aqui, meu conselho de produtividade para você é repetir o processo. Repita sempre o seu processo com a sua rotina, com a otimização das coisas em volta. Repita o processo sobre criar estratégias, né? Criar um fluxo para tudo que você for construir, para tudo que você for fazer. É muito importante você se manter constante naquilo que você criou para a produtividade, porque é isso de fato que vai fazer diferença e fazer você pegar no tranco das coisas. Não adianta o seu dia ser perfeito hoje. Hoje ele foi maravilhoso, aí amanhã você já caga para ele, você já não faz mais nada. Aí aquele dia vai se arrastando, zero produtivo. Você precisa ser constante nas coisas que você faz, porque quanto mais constante, repetitivo você for, mais rápido as coisas vão se realizar. Por exemplo, hoje em dia, às vezes eu termino de trabalhar 2:30 da tarde, eu fico, nossa, eu fiz tudo tão rápido, coisa que antes eu não fazia com tanta facilidade. Pô, hoje eu consigo roteirizar, gravar, editar e postar um vídeo num dia só, coisa que quando eu comecei lá em 2022 eu levava uma semana pra fazer um vídeo, e eu só consegui reduzir expressivamente esse tempo porque eu repeti o processo sempre. Todo dia eu estava fazendo exatamente a mesma coisa, até conseguir transformar um processo de uma semana em algumas horas. Isso porque eu criei uma rotina, eu criei um fluxo de trabalho, eu otimizei o meu tempo com tudo que tinha em volta, eu pensei, putz, como é que eu posso fazer isso daqui mais rápido? Eu organizei as minhas ferramentas e tudo isso me possibilitou a conseguir reduzir expressivamente o meu tempo de trabalho. Quanto mais você se forçar a fazer algo e repetir sempre o processo, melhor e mais rápido você vai fazer aquela coisa. Espero muito ter conseguido te ajudar com esse vídeo aqui de alguma forma. Se eu conseguir, não esquece de se inscrever aí no canal e de deixar o seu like.